É muito comum a gente ver por aí aqueles títulos dizendo assim: se eu fosse começar do zero eu ia fazer isso, se eu fosse começar do zero eu ia fazer aquilo, e muitas das vezes aquelas opções que são dadas são opções que mostram aí um crescimento muito rápido, que mostram um alavancamento, ganhos de dinheiro muito rápido, valores expressivos, e isso aí acaba envolvendo as pessoas e trazendo essas pessoas para ver aquele conteúdo, porque na verdade o que as pessoas esperam, elas querem o quê? Elas querem resultado. Então ninguém quer alguma coisa que para você adquirir e conquistar vai ser difícil, vai ser demorado, vai levar tempo. Mas será que essas soluções imediatas, instantâneas, elas são reais? Isso acontece? Eu acho até que em alguns casos pode até acontecer, mas não é um parâmetro, não é uma média, não é uma coisa que acontece com todo mundo ou acontece com a grande maioria. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de uma maneira prática, né? Uma maneira real, sem tirar as ilusões. Normalmente o que as pessoas têm que observar quando elas vão começar do zero, fazer alguma coisa, porque qualquer caminho que se trilhe para que você tenha alguma coisa, ele é um caminho um pouco mais árduo, né? Não é um caminho tão simples assim. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. O que eu não vejo as pessoas falarem por aí é que quando a gente quer começar, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que se vai ser uma coisa difícil, uma coisa complicada, né, cansativa, exausta, né, que você vai ter que trabalhar várias horas por dia, que você vai ter que correr atrás, que você vai ter que se esforçar, eu acho que o primeiro ponto a ser verificado era a saúde, né? Então, toda vez que eu falo, eu acho que antes de você começar a fazer qualquer coisa, você tem que verificar e cuidar da sua saúde, ver se a sua saúde está preparada, está em dia, para você começar a fazer alguma coisa, porque você vai dispensar um esforço muito grande, não só físico, mas também mental. E isso é importante. Então, o primeiro passo, muito importante, é você saber se a sua saúde está em dia para você começar. Está em dia? Está com disposição? Está com a saúde perfeita, física e mental? Vamos passar para o segundo passo. É claro que para você começar a fazer alguma coisa, você tem algumas opções. Ou você vai trabalhar CLT, que muita gente condena, que isso é uma situação que você vai ficar preso, é um limitador de renda, limitador social. É bem verdade e eu concordo com isso. Mas quando você está começando, muitas das vezes você não tem uma outra opção. E isso pode ser uma opção de entrada. Você começa a trabalhar CLT, começa um saláriozinho, né, vai se estruturando e daí você vai aprendendo algumas situações e daqui uns dias, quem sabe, você tendo uma experiência já formada e tendo conhecimento, você pode passar para um outro passo. Então, CLT não é uma coisa que não se vai trabalhar a vida inteira, mas pode ser uma opção de porta de entrada. Outra situação é empreender. Mas para você empreender, você tem que ter um mínimo de recursos possível, você tem que ter dinheiro. Então, o segundo passo é você trabalhar para adquirir renda. Então você vai ter que trabalhar ou se for CLT para começar, se você não tiver experiência nenhuma, ou se você vai empreender, você também pode empreender. De qualquer maneira, tem que ser observado o seguinte: para você evoluir, né, continuar crescendo, depois de você ter saúde, você tem que observar o seguinte princípio: você tem que ganhar mais do que você gasta, né? E se você não fizer isso, você não vai sobrar dinheiro para você estar investindo, estar fazendo alguma coisa. Então, se no momento que você começa a trabalhar, já tem que começar a equacionar seus gastos. Se você vê que você está com aqueles gastos mínimos, né, aquela base que não pode gastar menos que aquilo para você sobreviver e que o seu salário ou que a sua atividade comercial não está lhe dando retorno suficiente para pagar aquelas contas e ainda sobrar um dinheiro, então aí você tem que trabalhar a questão dos ganhos, né, a questão da renda. Tem que aumentar a renda, trocar de emprego, fazer uma renda extra, fazer alguma coisa adicional para estar ganhando mais dinheiro e sim. E aí você vai ter aquela situação, né? Você vai ganhar mais do que você está gastando e aí você já começa a acumular, né? O primeiro passo é você poupar, guardar algum dinheiro, depois você está investindo para aquilo estar aumentando. É claro que isso é um comportamento inicial e aqui a gente tem muitas coisas que tem que ser levado em consideração e nos próximos vídeos a gente vai estar falando também dos próximos passos. Inicialmente, né, cuidar da saúde, saúde perfeita, depois ganhar mais do que se gasta. Ganhando mais do que se gasta, você já vai começar a ter um recurso para poder estar
alocando isso aí de uma certa situação e quem sabe num futuro está investindo isso de uma forma ou de outra, seja numa empresa, seja aí inicialmente em alguns investimentos que gerem rendimentos, e aí mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.